Existe algo curioso na natureza humana. Muitas vezes nós sabemos que alguma coisa precisa ser olhada. Percebemos um incômodo. Sentimos que existe uma conversa que precisa acontecer, uma decisão que precisa ser tomada, uma mudança que talvez esteja sendo adiada. Mas mesmo percebendo isso, encontramos maneiras de deixar para depois. Às vezes nos convencemos de que ainda não é o momento, que talvez não seja tão importante, que talvez as coisas se resolvam sozinhas. E assim, sem perceber, podemos passar muito tempo convivendo com algo que continua presente em nossa vida, mas que evitamos encarar. Por que algumas verdades parecem tão difíceis de olhar? Porque, em certos momentos, aquilo que mais poderia nos ajudar a transformar uma situação é justamente aquilo de que tentamos fugir. Todos nós temos alguma coisa que preferimos não enxergar. Não necessariamente algo grande ou evidente. Às vezes são pequenas percepções do dia a dia. Um comportamento que sabemos que precisa mudar. Uma atitude nossa que machuca alguém. Uma escolha que percebemos não estar nos fazendo bem. Um sentimento que insistimos em deixar de lado. O interessante é que, muitas vezes, o primeiro contato com essas situações já acontece dentro de nós. Antes mesmo de admitirmos claramente, existe uma sensação, uma inquietação, uma pergunta silenciosa. Como se alguma parte de nós já tivesse percebido algo que ainda não estamos preparados para aceitar completamente. E talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes da consciência humana. Nós não somos apenas seres que descobrem coisas. Também somos seres que, às vezes, tentam não descobrir. Porque enxergar algo com clareza pode trazer uma responsabilidade. Quando percebemos uma verdade sobre nós mesmos, já não conseguimos voltar exatamente ao mesmo lugar de antes. A percepção cria uma escolha, e nem sempre estamos dispostos a escolher aquilo que a consciência nos revela. Por isso, o problema não começa quando descobrimos algo difícil. O problema começa quando tentamos manter essa descoberta distante de nós. Existe uma atitude muito humana que acontece nesses momentos. Quando algo nos incomoda, podemos começar lentamente a afastar aquilo da nossa atenção. Não necessariamente porque queremos enganar alguém, nem porque estamos conscientemente escolhendo fugir. Às vezes, isso acontece de maneira quase automática. Encontramos justificativas, criamos explicações, mudamos o foco, preenchemos o tempo. Procuramos qualquer coisa que nos permita não permanecer diante daquilo que está diante de nós. É como se a realidade tivesse mostrado algo, mas nós escolhêssemos olhar para outro lado. Essa atitude pode ser compreendida como uma forma de inconscientização. Não significa simplesmente não saber. Significa afastar da consciência algo que, em algum nível, já começou a ser percebido. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades humanas. Não é apenas descobrir uma verdade. É permanecer diante dela tempo suficiente para que ela possa produzir uma transformação. Porque algumas verdades inicialmente incomodam. Elas podem tocar em partes nossas que preferimos proteger. Podem questionar a imagem que construímos sobre nós mesmos. Podem mostrar que uma mudança será necessária. E talvez por isso exista uma tendência tão forte de acreditar que não ver é uma forma de evitar sofrimento.
Mas será que realmente funciona assim? Será que aquilo que deixamos de olhar desaparece? Ou será que continua influenciando nossas escolhas, justamente porque permanece fora da nossa consciência? Existe uma diferença importante entre um problema que permanece consciente e outro que foi inconscientizado. Quando temos consciência de algo, mesmo que seja difícil, surge uma possibilidade. Podemos refletir, podemos escolher, podemos buscar uma nova maneira de agir. Mas quando algo foi afastado da consciência, ele continua atuando em nós sem ser verdadeiramente compreendido. É como tentar mudar uma situação sem conhecer completamente aquilo que precisa ser mudado. A consciência talvez não seja confortável em todos os momentos. Às vezes, ela revela coisas que preferiríamos não encontrar. Mas ela também nos devolve algo essencial: a possibilidade de escolher. Talvez o mais difícil não seja descobrir uma verdade sobre nós mesmos. Talvez o mais difícil seja aceitar que depois de enxergá-la, já não conseguimos fingir que ela não existe. Porque a partir daquele momento, algo mudou. Não necessariamente fora de nós, mas dentro, nós passamos a saber. Talvez todos nós tenhamos alguma porta dentro de nós que evitamos abrir. Não porque atrás dela exista necessariamente algo que irá nos destruir, mas porque sabemos que, ao abrir essa porta, alguma coisa poderá precisar mudar. E mudanças profundas geralmente começam de uma forma simples, com a coragem de olhar, não com a certeza de que já sabemos tudo, não com a ideia de que conseguimos resolver tudo imediatamente, mas com a disposição de permanecer conscientes diante daquilo que a vida está gentilmente nos mostrando, antes que os sinais precisem se tornar mais intensos. Porque aquilo que aceitamos enxergar pode finalmente começar a ser transformado. Mas aquilo que insistimos em não ver continua encontrando maneiras de fazer parte da nossa história, mesmo quando tentamos esquecê-lo. Pense nisso. A maior dificuldade do homem está no fato de não querer ter consciência. Se esta reflexão encontrou você no momento certo, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é encontrar palavras para aquilo que já percebia em silêncio. Talvez a resposta para uma pergunta que nos acompanha no silêncio pode ser o início de uma grande descoberta. E se você gosta de reflexões sobre a experiência humana, inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos por essas ideias.